Fala galerinha, tudo bem com vocês? Marcos Cristiano do canal Sítio Vila Verde. E hoje vamos mostrar para vocês como evitar que o mato cresça. 4 formas de como evitar que o mato cresça. E por último ainda um bônus, se você ficar até o final a gente vai dar um bônus, uma forma também de contornar, ou seja, acabar com o mato para que ele não venha te atormentar. Então, vem com a gente! Chegando o verão e o que acontece? A natureza ela vibra, não é mesmo? Mas junto com a natureza, junto com todo esse processo, os matos também acabam nos acompanhando. E junto, eles crescem de uma forma loucamente. A gente brinca aqui que se o mato fosse dinheiro, olha, a gente estava rico. Mas, amados, brincadeiras à parte, o mato ele vem com muita força. Principalmente se a tua terra é uma terra boa, nutritiva, ou seja, equilibrada, com pH equilibrado, o mato também vai vir de uma forma mais tranquila. Mas como podemos contornar essa situação de manter sempre esse mato, então sempre o que não prejudicando as suas plantações e até mesmo evitando toda hora você tem que estar capinando, tem que estar roçando, tem que estar limpando. Então a gente quer dar 4 dicas de como contornar, ou seja, de como abafar esse mato, ou seja, como exterminar com ele ou manter ele de uma forma que você possa ter tempo para fazer outras coisas na vida do campo. Então fique com a gente até o final porque a gente quer dar dicas importantíssimas. E é claro, a gente quer já desde cara pedir para você já se inscrever no nosso canal, deixar o dedão no likezão, clica aí, dá um joinha para nós, porque para vocês é só um clique, mas para nós nos ajuda muito. Assim o YouTube vê que o nosso vídeo é relevante, então ele começa a espalhar para todo mundo. E quem é que não sofre com mato, não é mesmo? Então a gente quer dar dicas aqui importantes para ajudar vocês na vida no campo. A primeira dica então sensacional para explicar para vocês é o seguinte: tem que capinar, o mato tem que capinar. Mas Marcos, tu acabou de falar que a gente não pode, que quer evitar capinar. Sim, queridos. Só que o segredo é o seguinte: quando você tira um matinho e consegue arrancar ele com toda a raiz, com tudo que tu conseguir, e o segredo é o quê? É você não deixar ele sementar. Toda vez que... Isso aqui é uma punk, tá, queridos? É uma punk, no caso, é comestível, dá para fazer chá de tansagem ou trançagem. Significa que o solo está compacto, falta de cálcio e assim por diante. Mas eu peguei ela como exemplo, queridos, por quê? Porque a gente não pode deixar essa planta, então, ela sementar. Quanto mais você deixa a planta sementando, pior vai ficando a situação. Ou seja, quanto mais ela florescer, mais ela espalha, então, as suas sementes e mais ela se propaga. Então a dica é capine e remova esse mato desse ambiente. E o que faz com o mato, Max? Olha, meu querido, no nosso caso aqui, a gente tem uma dica sensacional para esse mato. A gente tem uma dica sensacional que a gente faz com o mato aqui. Toda vez que a gente capina, então, esse mato e consegue, então, tirar várias formas aí, ó, vários tipos de matinho, o que a gente faz com eles? Esses que não têm sementes, a gente pode colocar como cobertura de solo, colocar na composteira, deixar num canto apodrecendo para liberar nutrientes para a terra. Porém, os que têm sementes e os que têm ali, ó, batatinha, a gente guarda eles e a gente faz um fertilizante de ervas daninhas. Vou deixar o link aqui para vocês. Ó. Esse fertilizante de ervas daninhas é muito importante para você que está vivendo na roça, no campo. É uma forma útil e também econômica de vocês então nutrir as plantas de vocês, repelir as pragas, os insetos e também ajudar as suas plantas a ficar bem felizes. Então a primeira dica, antes de mais nada, queridos, é a gente fazer o quê? Fazer a limpeza através da capina. Isso é muito, muito importante, queridos, tá? É a gente fazer a limpeza e a correção. Porque toda vez que a gente limpa esse solo e consegue então dividir, ou seja, misturar esses matos de uma forma melhor, assim a gente consegue então ter um fertilizante de ervas daninhas mais natural. A gente fez até uma caixa d'água, a gente tem 2 caixas d'água, a gente fez uns adubo líquido e junto a gente colocou alguns baldes de ervas daninhas. Então toda vez que a gente capina vários pontos do nosso sítio, a gente então acaba utilizando essas ervas daninhas. Mas Max, não quero fazer o fertilizante, o que eu faço? Tu coloca num cantinho bem separado do seu sítio, esse que tem flor,
para que não tenha a propagação dessa espécie. Então a capina é a primeira forma de você conter. E depois disso, você não deixando ela sementar, eu costumo brincar com as pessoas que o primeiro ano é o pior ano, ou seja, se tu aguentar 2 anos no sítio, tu não sai mais do sítio. Ou seja, por quê? Porque o primeiro ano é muito difícil. A pessoa vai capinar e o mato tá exposto ali, vai voltar o mato com mais força, vai capinar, vai vir com mais força, parece que o negócio não tem. Mas conforme você vai trabalhando nessa terra, você vai mexendo nessa terra, vai revolvendo, vai capinando, vai limpando, os matos então eles param também de nascer, dando então espaço para que a sua planta possa produzir melhor. Então a dica é, você vai ter que meter a mão na enxada. A primeira dica, ou seja, o campo não é lugar de preguiçoso, infelizmente, tá? Você acha que o campo é lugar de só botar aquela redezinha e perninha pro ar e olhar o Netflix? Não. A vida no campo tem esses momentos, com certeza, de você botar a perninha pro ar ali, descansar, ler um livro, fazer qualquer outra coisa, tem. Mas a vida no campo é, ó, é enxada na mão, é mão na terra e assim por diante. Então a primeira dica que eu dou para vocês é façam a capina regularmente. A segunda dica que eu dou para vocês, depois que vocês fizerem então essa capina e acabaram então com esse mato e deram um designo para esse mato, fizeram, né, essas dicas que a gente deu para vocês, a segunda dica é muito importante, é não deixar esse ambiente exposto. Porque a terra, ela tem um sistema que ele é fantástico. Qual que é o sistema, Max? Toda vez que ela fica exposta, ela nasce o quê? Ervas daninhas, ou seja, plantas espontâneas do solo que acabam cobrindo esse solo para que esse solo não venha perder vitaminas, nutrientes, não venha a ser lixado, né? E assim dar erosão e assim por diante. É um sistema de proteção da mãe natureza que ela faz com muito bem feito. A segunda dica então que eu passo para vocês é ter essa cobertura, queridos. Ó, aqui a gente deixou apodrecendo folhas, restos de pedra, pau, tronquinhos e por aí vai. E agora chegou o momento da gente utilizar na nossa horta. Olha que composto, gente. Olha que matéria orgânica para o solo. A gente tem até um vídeo, queridos, explicando coberturas de solo. Muito importante esse vídeo. Quais os tipos e para que servem. Isso aqui, queridos, é muito importante para você evitar que o mato venha ou se desenvolva naquele lugar. Você então vai dar uma abafada, uma forma de abafar esse mato, fazendo com que a planta consiga receber os nutrientes e tenha vida nesse solo, que é o caso dessa minhoquinha aqui, olha. Olha aqui, gente, olha que coisa linda essa minhoquinha do Rio Grande do Sul, tchê. Vou largar aqui, deixa ela escondidinha. Isso aqui é muito importante, significa que tem vida nesse solo. Olha as palhadas que a gente fez, ó, as coberturas. As palhas trituradas que a gente usou aqui é muito importante para suprimir então as ervas daninhas desse solo. Então, queridos, a gente gosta de repetir várias vezes. Para você talvez está nos encontrando hoje aqui no canal do YouTube e não está entendendo muito o que a gente está falando, a gente gosta sempre de comentar o quê? Horta, a terra, ela nunca pode ficar exposta. Sempre ela precisa, olha a quantidade, gente, de minhocas aí, ó. Ela sempre tem que estar o quê? Coberta. E essa cobertura, ou esse mulching, essa cobertura de solo, ela é muito importante para as plantas em N motivos. E a gente, queridos, então a gente tem que falar para vocês, tem que repetir várias vezes, porque em muitos casos as pessoas nos mandam foto, imagem, falam com a gente e tá lá então a hortinha toda capinadinha, toda limpinha, gente. Chega a dar gosto de ver. Aí o que acontece? Entra sol, sai chuva e assim por diante. E aquela horta muitas vezes você tem que estar gastando com investimento, com alimentando aquele solo cada vez mais e parece que nada chega. Coloca quilos e quilos de calcário, coloca quilos e quilos de torta de mamona, coloca quilos e quilos de esterco e nada, queridos, vai para frente, porque aquele solo está descoberto e automaticamente ela está limpando, ou seja, lixando e indo embora
os seus nutrientes. Queridos, vocês fazendo isso, vocês suprimem, então, vocês não deixam essas ervas daninhas, esse mato, queridos. Inclusive, vão ter que recolher esse repolho, hein? Então vocês evitam que esse mato saia para cima e evite então que ele então acabe com a sua plantação. Aqui a gente tem bastante folha, bastante palhada. Isso ajuda então que abafa e não deixa as ervas daninhas saírem. E quando saírem fica até mais fácil você tirar, pode até tirar com a mão ou demora mais tempo para você voltar naquele lugar e fazer capina. Quando você arranca, você consegue arrancar com facilidade as raízes. Mas a terceira dica que eu quero dar para vocês, para evitar então de estar capinando, roçando e outras coisas mais, é aqui, ó. Nosso galinheiro móvel! Oi, Gertrudes! Oi, Tica linda! Ó, 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 ó! É uma forma, queridos, de nós nutrirmos esse solo através do esterco da galinha e deixamos então o cocomóvel, no caso, o nosso cocomóvel, ele está sendo muito bem utilizado. Por quê, queridos? Porque as galinhas, elas estão o quê? Terminando. Basta deixar 1 a 2 dias nesse local e elas então terminam com todo aquele mato. E além disso, elas começam a ciscar, fazendo com que o solo então seja remexido, ou seja, seja revolvido, e junto com isso elas estercam e então fazem todo o processo para nós. Eu sugiro a vocês darem uma olhada, vou deixar o videozinho aqui, ó, do nosso cocomóvel, como foi todo o processo que a gente montou ele, que a gente super recomenda, queridos. Ele estava lá na parte de cima, a gente já trouxe ele para baixo e cada dia então a gente vai ajustando ele para no meio onde que a gente não precisa estar capinando, estar roçando e assim por diante. As galinhas, além de fazerem um limpo no mato, elas acabam exterminando com vários animais aí peçonhentos. Ou seja, se tiver filhotinho de cobra, aranha, até mesmo algumas praguinhas aí que incomodam, como pulgões, cochonilhas, entre outros. E é claro, não podemos esquecer dos cabeludos, das taturanas, cabeludos, taturanas e assim por diante. Elas acabam então fazendo essa limpeza aí e é muito importante. A gente acaba deixando aqui, nessa época do ano, próximo dos nossos parreirais de uva, justamente para evitar que tenha essa propagação das pragas. Então a terceira dica é tenha um cocomóvel à sua disposição, ou se não for um cocomóvel, tenha pelo menos então talvez um cavalo, tenha um boi, tenha uma ovelha, uma forma que você possa proteger. Tem gente que usa aquelas linhazinhas de choque, tem gente que usa no cabresto, tem gente que usa na corda, tem N formas de você então fazer essa limpeza e suprimir esse mato. Mas a forma mais ecológica e simples que a gente consegue fazer aqui no sítio é através do nosso cocomóvel. A quarta dica, que também é muito importante, que a gente usa aqui no Sítio Vila Verde, e pode ser que seja muito benéfica para vocês, para nós tem sido de grande valia. A gente está cada vez mais reciclando, ajudando a natureza e ao mesmo tempo combatendo então as nossas ervas daninhas ou o nosso mato. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui nós tiramos a famosa tiririca, cebolinhas, arrancamos dos nossos canteiros, ó, e colocamos em baldinhos assim, que mais tarde a gente vai fazer então o nosso fertilizante de ervas daninhas. Isso aqui é muito importante. A cebolinha você tem que arrancar com batatinha e tudo. A cebolinha ou tiririca, como algumas pessoas comentam, ele é um fertilizante ideal para as plantas. Tá? Inclusive tem os seus meios difundidos aí, uma das piores pragas para a gente combater na agricultura. E a gente combate então a tiririca e a cebolinha dessa forma aqui. Essa é uma forma muito interessante que a gente combate ela. Como assim, Max? Como é que vocês fazem isso? Então, com essa cobertura à base de papelão, como tem o nosso carrinho aqui. Olha aqui, queridos, ó. A gente tem então serragem e embaixo embaixo nós temos o que? Papelão. Olha o que acontece. Olha o que acontece, queridos. Olha o que acontece com o que tem logo abaixo. Então você mantém a umidade. Isso aqui, queridos, é excelente para os lugares onde há muito calor.
Aqui como no sul, que tem bastante chuva, o papelão então ele se degrada, em 2, 3 meses ele já vai estar decomposto no solo. Porém, onde há pouca chuva, o papelão ele pode estender esse período, fazendo com que mantenha-se a umidade no solo, mantenha-se uma cadeia viva de animaizinhos ali, de insetos e assim por diante, vida. E você então suprimindo o papelão com serragem ou folha ou com alguma palhada por cima, você mantém então a estrutura do seu solo fértil. E além de ser fértil, você evita de estar capinando, roçando, fazendo tudo essa hora. Olha a quantidade, queridos, aqui que a gente tem de papelão e serragem aqui só nesse canteiro. Se a gente não tivesse, ó, olha que exemplo prático, Dani, para a gente mostrar para quem está em casa, ó. Aqui tem papelão, aqui tem apenas serragem. Onde tem papelão, não tem erva daninha. Porém, onde não tem papelão e apenas serragem, o que que acontece aqui, ó? Não consegui nem arrancar a cebolinha tiririca, ó. Porque o que aconteceu? As batatinhas dela estão lá embaixo. Ou seja, a gente une o útil ao agradável. Além de a gente reciclar, ajudar a natureza, ele se decompõe no solo, ele evita então que as ervas daninhas saiam para fora, e assim a gente ganha muito tempo. Gente, na agricultura, na vida no campo, na roça, tempo, queridos, é uma coisa que está sempre faltando, porque a gente tem muita coisa para fazer na roça. Então, quanto menos tempo a gente, ou energia e tempo a gente focar em alguma coisa, melhor. Por quê? Porque esse caso aqui, a gente ia demorar o quê? Quase um meio-dia, pelo menos, para capinar tudo isso aqui até a ponta, ou até mesmo as pessoas que não capinam, que usam veneno, que muitas vezes ainda brigam com a gente quando a gente fala, mas eu uso Roundup, glifosato, mata, a tecnologia do Rambo, né? Mata tudo. Só que as pessoas não entendem que com o passar do tempo, elas vão desenvolver doenças. Alzheimer, Parkinson, diabetes, entre outros cânceres. E olha, a lista é grande. Por mais que você defenda usar esses herbicidas, essas coisas químicas, a gente respeita a sua opinião. Porém, aqui a gente está querendo dar ideias, dicas, tem inúmeras dicas de a gente suprimir e acabar com o mato. Então a gente está dando algumas dicas que a gente usa aqui no Sítio Vila Verde de forma simples, mas muito eficaz, que é o caso aqui que a gente está mostrando para vocês dos papelões. A camada de folhas, pouco se vê então o que? Cebolinhas. E fica uma forma, olha como é simples arrancar a cebolinha com batatinha e tudo, aqueles ó, com a batatinha e tudo, quando a gente tem uma camada ó, de folhas ou alguma coisa do solo, olha como é fácil. Olha só, queridos, olha a quantidade de cebolinha, queridos. Isso aqui, se a gente deixar, elas tomam conta, ó, e a gente não consegue, não, vai ter que realmente cavar, literalmente, ó, para a gente poder arrancar essas tiriricas, essas cebolinhas, ó, e muitas vezes não vem nem com a batatinha. Então, amados, a importância de nós colocarmos esse papelão, essa quarta dica, é uma das dicas mais importantes que vai ajudar você. O pessoal da PWB, então, nos cederam essa serragem aqui, queridos, ó, essa serragem que ela é composta, então, de pinos, eucalipto, cedrinho, entre outras madeiras nobres aqui, ó. Então a gente está usando isso aqui, queridos, ó, como uma forma para a gente então conter o mato. Então, se vocês puderem, eu sei que é difícil, é trabalhoso no início, mas vocês vão depois ser recompensados, queridos, porque evitando de capinar, evitando de estar toda hora mexendo, aí vocês são N os benefícios do papelão. Lembrando então até aqui que a primeira coisa então, que você deve fazer para manter o mato é capina e não deixar então sementar. A segunda é você fazer pelo menos uma cobertura de solo através de folhas, através de palhada, entre outras coisas mais. A terceira, queridos, é você então ter um cocomóvel, ou seja, algum animal, alguma coisa que você consiga colocar que possa pastar ali. De forma mais simples, a gente usa o cocomóvel, que é o nosso galinheiro móvel, com as galinhas, no qual a gente faz o giro aqui no nosso sítio e tem dado muitos resultados para conter o mato. E a quarta foi o que a gente já mostrou para vocês, que é o uso do papelão e a serragem, o uso do papelão
e também alguma palhada por cima. Gente, o papelão, ele é fantástico. A quantidade de benefícios que a gente encontra e a quantidade de tempo que a gente demora para ir ali capinar ou mexer naquele solo é grande. Então você tem tempo para fazer outros manejos. As pessoas nos perguntam como é que a gente dá conta de todas as coisas. Cada vez mais a gente tem que colocar o quê? A cachola para funcionar. E é através desses processos. Tem várias formas de conter o mato. E agora eu quero dar um bônus para vocês que vieram até aqui com a gente, eu quero dar um bônus. Como a gente gosta de mostrar na forma prática o que acontece com o mato quando a gente não contém ele. Aqui nós contemos ele com feno. Usamos feno e palha de arroz carbonizada. Faz com que mantenha a estrutura do solo. A gente aproveita os beiradinhos para plantar alface e assim por diante. Onde não há cobertura de solo, lembra que eu falei para vocês que a natureza ela mesma toma conta de fazer o processo? Olha a quantidade de mato. E olha como está verdinho, olha como está bonito esse mato. Porque até aqui a gente conseguiu matéria-prima. A partir daqui a gente não conseguiu, devido à chuvarada aqui no Rio Grande, não conseguiu tempo de chegar nesse lugar. E o que aconteceu? Pouco tempo? Agora a cebolinha. Então aí onde que entra o bônus. Eu quero mostrar para vocês como é que é o bônus. Vocês podem usar duas formas, queridos. Olha só, olha que interessante. Vocês podem usar duas formas para conter esse mato, principalmente a tiririca e a cebolinha. A primeira delas é vocês então suprimindo elas com uma lona preta, uma lona transparente ou até mesmo um saco de ração, que é o nosso caso aqui. Vocês deixam por vários tempos aí, a gente faz o buraquinho, ou o buraco onde que a gente quer plantar, e começa o quê? E deixa dessa forma. Só que, amados, nós temos um matador de mato sem veneno, que ele mata e aduba a terra. Que inclusive alcançou já mais de 1.200.000 visualizações. Eu falando para vocês. Vou deixar o link aqui assim, ó, vai aparecer aqui para vocês. Vai aparecer também na descrição. E é claro, aqueles que têm o nosso e-book, nosso guia prático da agricultura, o nosso kit completo com várias formas, caudas, ferramentas. Lá tem descrito também o nosso matador de pragas. Lá tem várias dicas importantíssimas para você que quer, no caso, ser autossuficiente na vida do campo. E essa é uma forma de você não usar o mato. Como é que você vai fazer? Você vai passar então o matador de mato sem veneno, ou seja, essa solução que nós criamos aqui no sítio Vila Verde, vai fazer o quê? Você vai tapar ela. Pode ser com papelão, pode ser com plástico, pode ser até com saco de ração aqui, ó. Tem até sacos de ração aqui que a gente usou. Saco de ração aqui, ó. A gente pegou na agropecuária. E o que a gente fez? Passamos o matador de pragas, ou seja, o matador de mato sem veneno, que a mata é adubo o solo, e colocamos então por cima, o nosso papelão e assim por diante. E o que acontece? Com o passar do tempo, o matador de matos ele vai então exaurir, ou seja, vai matar, vai derreter aquela vegetação embaixo. E automaticamente, como ele nutre também o solo, vai deixar aquele solo fértil. Ou seja, vocês vão manter aquilo ali por um certo tempo. Vocês ficam olhando ali para ver se o mato realmente está morrendo e assim por diante. No momento que ele, depois de 1, 2 meses, até 3 meses, vocês deixando aquela matéria coberta com o matador de mato embaixo e vocês aplicando essa lona por cima, vocês vão estar então livre dessas plagas, ou seja, livre do ciclo também da cebolinha, tiririca, entre outras coisas mais. Então essas foram umas dicas importantíssimas para você combater o mato no seu sítio, na roça, na sua chacrinha. Então vá para o campo sabendo dessas ideias. Caso vocês tenham outras formas que dão certo para vocês, coloca aí nos comentários, a gente ama interagir com vocês, queridos. A gente fez então esse vídeo com muito carinho, pensando em ajudar de várias formas para vocês não usarem químicos, não usarem essas coisas aí que têm acabado, além de acabar com o solo, acabam com sua saúde. Então de uma forma orgânica, de uma forma eficiente, usando o que você tem de recursos no meio onde você está inserido, é uma forma da gente então combater o mato, ou essas ervas daninhas, ou essas plantas espontâneas que acabam muitas vezes suprimindo, ou seja, sufocando as plantas, ou seja, as hortaliças, tudo que a gente quer plantar ou quer comer, e de uma forma simples. E aqui a gente tem um exemplo que a gente usou, aqui batemos o nosso trigo e usamos então de cobertura do solo para ele. Embora a gente vai ter que vir aqui ainda manual e tirar algumas cebolinhas aí, ó, tiriricas que estão furando esse bloqueio. Por quê? Porque a gente quis dar prioridade lá para a parte dos tomates. Agora o próximo passo é aqui. A gente tira essa palhadinha aqui, colocamos então um papelão em volta, deixamos só o buraco mesmo dos amendoins e cobrimos então com essa palhada e tá feito o brick. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus e até a
próxima, pessoal! Paraná. Hoje eu tô cansado. Eu vou até me deitar aqui um pouquinho. Ai, ai, se não dá ninguém não. Ai, obrigado, senhor. Tchau, gente.